Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por essa noite. Já estamos no segundo mês de 2025, primeiro domingo de fevereiro, e nessa noite em culto, em adoração ao nosso Deus, estamos reunidos neste lugar, além daqueles que podem estar nos acompanhando pela transmissão do canal do YouTube da nossa igreja. Deus também te abençoe, graça e paz também para você que nos acompanha de qualquer parte aqui de São Paulo, do Brasil e também do mundo, e que você não só esteja assistindo, mas que você esteja preparado agora para também a receber a instrução da palavra de Deus. No mês de fevereiro nós trabalharemos no livro do profeta Daniel, não todo o livro, mas em 3 capítulos, em 3 momentos que nós conhecemos muito bem da história de Daniel e seus companheiros, e o tema da série de fevereiro é compromisso e fidelidade. Compromisso e fidelidade. Eu quero convidar os irmãos a que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. E eu mesmo farei esta leitura. Peço que vocês acompanhem atentamente a leitura que eu farei. Peço que vocês mantenham as suas Bíblias abertas neste capítulo, seja na sua Bíblia aí impressa ou no formato digital. Fiquem atentos àquilo que vamos trabalhar no capítulo 1 aqui do livro de Daniel. Assim nos diz a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência
em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Mais uma vez, vamos orar, igreja. Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe nessa noite mais uma vez para juntos, como povo do Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Sabemos que só podemos fazer isso através da mediação do teu Filho Jesus. E é com esta ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, que nós nos aproximamos do Senhor em culto e em adoração. Nós já lemos da tua palavra, nós já oramos, nós já entoamos hinos e cânticos espirituais, mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, a instrução da tua palavra. Que continuemos te adorando como filhos atentos à instrução do Senhor. Abençoe não só aqueles que estão conosco aqui no templo, na igreja, mas aqueles que nos acompanham também em seus lares. Fale conosco, ó Deus, nos ilumine com teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma história, como eu disse logo no momento que eu comecei a falar aqui, bem conhecida, além dos próximos capítulos que vamos trabalhar nos próximos domingos. Mas nessa noite, dentro da série Compromisso e Fidelidade, nós vamos trabalhar sobre como lidar com as pressões do mundo. Como lidar com as pressões do mundo. Tenta imaginar a vida desses jovens numa outra cultura, num outro local, tendo que testemunhar o Deus que eles serviam e que eles adoravam. Nós estamos atravessando um tempo, irmãos, e a cada dia, infelizmente, vai ficando cada vez mais difícil mantermos uma vida de compromisso e fidelidade. Não estou com isso dizendo que devemos desistir. Se está ficando cada vez mais difícil, você deve então jogar a toalha e dizer: olha, pastor, eu até queria ser um homem ou uma mulher comprometido com as coisas do Senhor, eu até queria ser encontrado por Deus como uma pessoa íntegra e fiel, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho sofrido pressões de todos os lados. Não tem sido fácil, e eu quero que você entenda nessa noite que não apenas os jovens, tendo em vista que o texto falou bastante aqui de jovens, mas não apenas os jovens estão sofrendo pressões em nossos dias, até mesmo as nossas crianças, os nossos adolescentes, também os jovens, os adultos. Todos nós sofremos pressões todos os dias, dessa sociedade que está perdida, dessa sociedade que está assim afetada pelo pecado e que neste mundo que jaz no maligno tem praticado coisas terríveis. Mas ainda assim, irmãos, é possível sermos homens e mulheres comprometidos e fiéis na presença do nosso Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta como a nossa. Quando nós analisamos então a história de Daniel e seus companheiros, nós vamos aprender nessa noite e relembrar, porque é uma história muito conhecida, alguns princípios importantes para eu e você termos uma vida comprometida com Deus e uma vida fiel. Para você conhecer um pouco o contexto em que se dá este momento, nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 1, onde diz que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós sabemos, irmãos, que houve uma divisão no reino de Israel. As 10 tribos formaram o reino do norte, chamado o reino de Israel, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, formam o reino do sul. No ano 722 a.C., a Assíria invadiu o reino do norte e destruiu, levando cativo aquele povo. Só que a Assíria tinha uma estratégia um pouco diferente da Babilônia. Porque a Síria, o que ela fazia? Ela pegava as pessoas e levavam para outros lugares, para outros povos que eles haviam conquistados, e eles faziam uma mistura.
Eles misturavam as pessoas entre outros povos, outras culturas e nacionalidades, com a ideia de aos poucos irem apagando a história, a memória daqueles povos. Inclusive alguns também vieram e se habitaram naquela região de Samaria. Então houve uma mistura no meio daquele povo, mas o reino do norte nunca mais foi restaurado. Nunca mais aquelas 10 tribos foram restauradas. Quase, ou por que não dizer, mais de um século depois, aproximadamente aí, ano 600, ano 586, antes de Cristo, Nabucodonosor vai varrer Jerusalém. Não é numa única vez que todos irão, mas dessa primeira vez agora nós vemos então o rei Jeoaquim, que estava fazendo algo mal. No primeiro momento ele faz aliança com Nabucodonosor, depois ele se rebela contra Nabucodonosor, e agora ele será levado, ele será deportado, e algumas coisas dos utensílios da casa de Deus, conforme Deus já tinha falado pelo rei Ezequias, que tudo aquilo que o rei Ezequias tinha mostrado para aquela comitiva da Babilônia, tudo aquilo seria levado, e aconteceu. Levaram e colocaram na casa do seu Deus lá na cidade de Sinar. Mas daí a palavra de Deus nos informa que a Babilônia, ela escolhe dentre os cativos que estavam sendo levados para a Babilônia, jovens. Por ordem do rei, por ordem de Nabucodonosor, os jovens daquela região, jovens inteligentes, jovens bonitos, jovens doutos no conhecimento, jovens experimentados, que poderiam então agora fazer, como se pudéssemos falar aqui, um mestrado, um doutorado nas universidades da Babilônia, porque eles já tinham estudado bastante. Só tem um detalhe, segundo os estudiosos, sabe quantos anos tinham esses meninos? 15 anos de idade. Daniel e seus companheiros, adolescentes. E uma idade ainda em que eles estão em transição, estão descobrindo coisas, e talvez então na cabeça deles, falou assim, será fácil virar a cabeça desses jovens? Será fácil implantar uma outra cultura, uma outra consciência na cabeça desses jovens? Então separem, jovens de boa aparência, jovens sem nenhum defeito, jovens então que são inteligentes, jovens, podemos assim dizer, que já tiravam 10 nas escolas de Judá, jovens supra-sumo, para estudarem na Babilônia. Mas não era um convite, como de repente algum jovem ou algum adulto aqui pode receber na vida, e falar assim, olha, recebi um convite, ganhei uma bolsa para fazer um curso no exterior, vou morar um tempo fora, vou me especializar. Não, não foi assim. Eles não foram convidados, eles foram levados à força. Agora, uma questão interessante que quando nós lemos esse capítulo, às vezes passa desapercebido de nós. A gente acha que apenas os 4 foram escolhidos. Não. Ele mandou escolher vários jovens. Mas daqueles jovens que foram lá serem assistidos no palácio, com todo aquele cuidado que a gente vai tratar daqui a pouco, 4 se destacaram. 4 se destacaram. Nós podemos então deduzir que nem todos os jovens que foram levados para esse período de 3 anos, de um estudo intensivo na cultura e na língua dos caldeus, todos eles tiveram a mesma conduta de compromisso e fidelidade com Deus. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram fiéis, eles foram comprometidos com Deus. Então nós vemos, irmãos, a história desse contexto. O livro de Daniel, até o capítulo 6, ele vai trabalhar um pouco mais assim a história, a própria biografia, a relação desses homens diante de Deus, diante das ameaças. Mas a partir do capítulo 7 até o final, o livro do profeta Daniel se torna um livro profético e escatológico, porque daí ele vai falar de um reinado que virá depois, que é o reinado do Messias. Então quem gosta de ler os profetas saibam disso. Do capítulo 1 ao capítulo 6 você terá mais as narrativas das histórias do que acontece com esses jovens naquele contexto, do que acontece com Nabucodonosor, do que vai acontecer com o filho de Nabucodonosor, do que vai acontecer no reinado de Dario. Mas a partir do capítulo 7 então ele vai trabalhar profecias escatológicas, que às vezes até se você ler correndo você pode não compreender, porque elas são muito enigmáticas. Mas vamos olhar para o texto aqui, irmãos. Esses 4 jovens estão lá na Babilônia. Não foram convidados para um curso no exterior. Eles foram tomados à força. Se você estivesse entre esses jovens, qual seria o seu comportamento?
você não está mais na sua terra, você não está mais na casa dos seus pais, você não está mais indo na sua igreja, vamos assim colocar para aquela época, eles não iam mais ao templo. Eles então estariam de certa forma até desobrigados de seguir todo aquele ritual que eles aprenderam certamente dos seus pais, das leis morais, das leis dietárias, de como eles deveriam cultuar e adorar o Senhor conforme o ensinamento que eles receberam certamente dos seus pais. Eles estão agora num outro contexto. Será que eles poderiam assim perder facilmente a identidade deles e se esquecerem de onde eles vieram, de todo o ensinamento que eles receberam, e eles começariam então em vez de transformar aquela sociedade, mas eles fossem sofrendo a influência e eles fossem mudando, como era a intenção de Nabucodonosor? Por que Nabucodonosor, diferente da Assíria, ele pensava assim: eu não vou espalhar essas pessoas pelas minhas terras conquistadas, eu vou levá-los para o mesmo lugar, eu vou separar um grupo de jovens, eu vou treiná-los, eu vou literalmente fazer uma lavagem cerebral na cabeça deles, para que eles depois convençam os demais que eles precisam esquecer o passado deles. E eles precisam seguir agora por um outro caminho, seguindo os deuses da Babilônia. A palavra Babilônia, ela aparece na Bíblia em outros momentos. E ela nunca é uma palavra vista positivamente. A Babilônia teve grandes feitos, humanamente falando, a sua engenharia era muito boa. Já ouviram falar do jardim suspenso da Babilônia? Muita coisa, na medicina, na botânica, mas uma nação totalmente pagã. E esse Nabucodonosor achava que era o suprassumo, o maior dos maiores, como veremos na próxima semana, se Deus permitir. Mas olhem comigo aqui a palavra do Senhor. O rei dá uma ordem então ao chefe dos seus eunucos para trazer alguns dos filhos de Israel, e eles deveriam ser da linhagem real e da nobreza. Então percebam, ele já está sendo aqui bem seletivo, da linhagem real e da nobreza. E eles deveriam ter o quê? Como eu já disse, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A primeira pressão que esses jovens vão sofrer é que eles agora vão ter que aprender uma nova cultura. A palavra cultura é uma questão muito séria. Nós sabemos que temos a nossa cultura, a cultura brasileira, existem outras culturas no mundo. Existem coisas que você pode até admirar na cultura, mas lamentavelmente a cultura também sofreu os efeitos da queda. E existem coisas na dita chamada cultura popular que não agradam a Deus. E eles também agora estão num outro contexto, como eu disse, longe de tudo e de todos, talvez dizendo o quê? Meu pai não está vendo, minha mãe não está aqui, meu pastor não está por perto, eu não tenho mais que seguir todas aquelas regras da minha religião, eu vou aproveitar esse lugar. Tudo que me oferecerem, eu vou experimentar. Afinal de contas, eu sou jovem. Eu tenho mais é que experimentar tudo mesmo. Mesmo que lá na frente eu me arrependa de alguma coisa, mesmo que lá na frente eu tenha que fazer uma meia volta, mesmo que lá na frente eu diga, olha, não valeu a pena essas experiências que eu tive. Mas eles estavam diante desse contexto. O texto então vai nos informar que primeiro eles vão ser matriculados numa escola, 3 anos, para aprender a língua dos caldeus, para aprender a cultura, assimilar como era a civilização da Babilônia, como era a vida religiosa, como que aquela cidade pensava, qual era a sua cosmovisão, qual era a sua filosofia de vida. Imagine esses moços sofrendo todo tipo de bombardeio e pressão, estudando naquela cultura. Mas não bastassem isso, os nomes deles foram trocados. Mas por quê? Por que o nome de Daniel e dos seus companheiros precisou ser substituído por outros nomes? E nós sabemos, irmãos, que cada nome que um pai lá no contexto do povo de Deus dava ao seu filho não era um nome qualquer. Eu não vou trabalhar muito isso hoje para avançar aqui na nossa exposição, mas na história do povo de Deus, quando um pai colocava o nome num filho, mais do que a fonética do nome, o mais importante era o significado do nome. Hoje nós sabemos que, dependendo da época, um determinado nome se destaca, não é assim?
ou por causa de um atleta, ou por causa de um artista, ou alguém que está em... Daí teve a época dos Mateus, não foi assim? Todo mundo queria pôr o nome do filho de Mateus. Teve a época de Ana Carolina, teve a época de Camila, teve a época... Todo mundo teve essa fase. Minha mãe, eu acho que sofreu influência de algum cantor aí e colocou meu nome de Gilberto. Eu acho, né? Década de 70, não sei, eu nunca perguntei para ela. Talvez você fale, minha mãe me colocou esse meu nome para homenagear alguém da família. Eu sou o nome do meu avô. É um nome que vai passando, né? Era o filho, júnior, neto, bisneto, e assim vai. Às vezes alguns têm que fazer montagem, como o meu irmão caçula. O nome dele é uma junção de Gil, de Gilberto e Gilmara, e o Van para homenagear o irmão do meu pai. E aí ficou Gilvan. Na época nunca tinha escutado falar esse nome. Então a gente ficava preocupado com a fonética, né? Como é que vai chamar o nome? Mas para o povo do passado, mais do que a pronúncia do nome, era o significado. Olhem só, sabe o que significa o nome Daniel? Daniel é Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Mas trocaram o nome dele por um nome de um deus da Babilônia. Agora ele será chamado de Beltesazar. Sabe o que significa esse nome? Príncipe de Bel. Uma divindade, com D minúsculo, claro, lá da Babilônia. O nome de Ananias, que nome bonito, olha, Jeová é misericordioso. Esse era o nome de Ananias, o significado do nome dele, mas trocaram, agora ele é o Sadraque, que eu sempre brinco, não é o Mandrake. O Sadraque, alguém aqui gostaria de colocar o nome do filho de Sadraque? Vem para cá, Sadraque. Sadraquinho, vem aqui, Sadraquinho. Não vai dar certo, né, gente? Sadraque, amigo do rei. Aí você diz, não, pastor, menos mal, né? Amigo do rei, só tem um problema. Na cultura babilônica, o rei era um deus. Então, ser amigo do rei era, quer dizer, você idolatra o rei. Também não é um nome agradável. Misael, quem é como Deus? O nome dele era uma pergunta, o significado. Quem é como Deus? Mas trocaram. Agora quem é como o Deus da lua? Trocaram o nome dele. E o último, Azarias, outro nome bonito que diz, Jeová é o meu socorro. Colocaram agora que ele é o servo de Nego ou Nego, outro deus da divindade babilônica. A pergunta que não quer calar, por que trocaram o nome deles? Porque eles queriam mexer no caráter e na personalidade deles. Nome é uma coisa muito séria, não é, irmãos? Até na nossa justiça brasileira, é fácil trocar o nome? Eu já trabalhei esse assunto aqui com alguns irmãos. Não é fácil trocar o nome. Se você falar assim, eu não gosto mais do meu nome, eu quero trocar, você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que gastar, e você vai ter que ter testemunha para dizer, mas por que você quer trocar o seu nome? Eu sofro bullying, eu sofro algum tipo de calúnia, fui muito humilhado no período escolar, meu nome não é bonito, meu pai acho que não sei onde estava com a cabeça quando colocou esse nome, ou a minha mãe, eu quero trocar de nome. A questão é que chega uma hora que o nome pega e você fica parecendo mesmo com aquele nome. Imaginemos que eu troque de nome. E que eu agora faça um trabalho aí, vou na justiça e consiga mudar o meu nome para José. Aí eu chego aqui e anuncio, a partir de agora, irmãos, eu não me chamo mais Gilberto, eu sou o José Barbosa. Vocês vão olhar para mim e vão dizer assim, mas esse José aí não tem cara de José. Tem cara de Gilberto. Porque pegou. O nome está atrelado ao que você é, então isso é muito forte. Eles tentaram, vamos mexer no nome deles, para nós fazermos o quê? Mexer a cabeça deles. E eles vão perdendo os seus referenciais, eles vão perdendo os seus valores, e eles vão deixar de servir ao Deus deles. Ainda que você não tenha saído do Brasil, ainda que você esteja morando em São Paulo, na sua casa, mas certamente você tem sofrido pressão sobre a sua vida. Ainda que não mexeram no seu nome, mas ninguém aqui está isento, infelizmente, de sofrer pressão. Pensando nos moços e até adultos que estão no período universitário. Quantos jovens se assustam quando entram na universidade? Talvez você, pai, não saiba de tudo que o seu filho está aprendendo lá. E você diz, não, mas espera aí, pastor, eu penso que ele está aprendendo coisas boas. Sim, eu também. Mas o que gera, ou que rege, melhor dizendo, aquela região, um campus universitário é muito mais do que as matérias obrigatórias, as matérias dadas em sala de aula pelos professores.
É por isso que falo isso com tristeza. Alguns jovens, quando ingressam na universidade, se afastam de Deus. Não resistem à pressão. O mundo se descortina diante deles e eles dizem: o que é isso? É o mundo. Nunca te contaram? Porque às vezes nós, pais, nós queremos guardar os nossos filhos dentro de uma bolha, de uma redoma de vidro, e falamos assim: não, meu filhinho, a minha filhinha não terá contaminado pelo mundo. Talvez a sua intenção seja a melhor possível, eu entendo. Mas será que é assim que você vai investir na vida do seu filho, para ele estar preparado para andar neste mundo tenebroso? Porque uma coisa importante que nós aprendemos com Daniel e com seus companheiros: eles não eram do mundo, D-O, mas eles estavam no mundo, N-O. Eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo. E Jesus, na oração sacerdotal, falou o quê? Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Queriam fazer uma lavagem cerebral na cabeça daqueles jovens. Queriam agora mexer numa coisa muito mais íntima, o nome. Não vão mais chamar os nomes que receberam dos seus pais com significados tão importantes, remetendo a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. As pressões podem vir hoje de outras formas, podem vir de outras maneiras. Talvez você fale: eu não estou sofrendo essa pressão exatamente como Daniel e seus companheiros sofrendo, mas eu estou sofrendo pressões. Para aqueles que estão namorando, para aqueles que estão ingressando na faculdade, para aqueles que estão à escolha de uma carreira, para aqueles que estão pensando em contrair o matrimônio. São muitas lutas, são muitas pressões, e nós adultos também. Como manter uma vida coerente com a palavra, como manter um compromisso com Deus e a fidelidade a Ele, mesmo diante de tantas pressões. Mas o texto diz que teve uma outra situação que também mexeu com eles. E aqui Daniel se destaca, Daniel toma a dianteira, como um líder dos demais companheiros. Temos uma informação, a partir do versículo 5, de que o rei tinha determinado a alimentação daqueles jovens por 3 anos. Irmãos, tentem imaginar o banquete que o rei colocava todo dia diante daqueles jovens, não só de Daniel e seus companheiros, todos os jovens que foram levados para serem assistidos lá no palácio por 3 anos. Parecia um concurso. No final eles seriam experimentados, eles passariam por uma entrevista, por uma sabatina com o rei. O texto diz que eles iam comer as mesmas comidas que o rei comia, eles iam beber o vinho que o rei bebia, ou seja, eles participariam do bom e do melhor. Pensa numa pessoa e fala assim: o quê? De graça ainda, pastor? Estou dentro. Quase que usando um contexto brasileiro: churrasco, feijoada, pizza, de graça. Ah, posso dar o meu nome? Com certeza eu quero estar lá. Mas por que é que Daniel não aceitou esse banquete? Eu disse logo no início dessa mensagem, você já conhece essa história, você certamente já ouviu outras pregações, você já meditou nesse texto. E todas as vezes que nós lemos esse texto, nós vamos aprendendo. Versículo 8, e agora eu quero convidar todos vocês para lerem comigo. O versículo de número 8. Vamos ler, irmãos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Por que eles não queriam comer a comida do rei? É interessante que algumas pessoas podem questionar: mas por que eles não fizeram nenhuma revolução quando trocaram os nomes? Por que eles não fizeram uma rebelião e não quiseram se matricular lá na escola para aprender a cultura e a língua dos caldeus? Porque a coisa agora vai mexer numa coisa um pouquinho mais profunda na vida desses jovens. Eles sabem que tudo que é oferecido diante deles, antes de ser oferecido, era dedicado aos deuses da Babilônia. Aquela comida era consagrada aos deuses pagãos da Babilônia. E Daniel então diz: eu não vou me contaminar com essa comida. Mas tem algo a mais aqui.
não está explícito, mas quando você começa a entender a vida desses moços, é que lá em Israel, eles tinham uma lei dietária. Não eram todo tipo de alimentos que eles comiam. Não era todo tipo de animal que eles podiam comer. Dependendo como o animal era morto, como era sacrificado, eles não comiam, por a questão do sangue. Então imaginam, tinham vários fatores ligados à religiosidade deles que eles disseram: eu não vou comer. Lembram da história de Pedro? Estou dando um salto aqui, lá no Novo Testamento, Pedro recebeu uma visão, lembram? Na hora do almoço, ele estava com fome, e ele estava numa parte alta da casa, de repente Deus deu uma visão para ele, desceu um lençol, com vários tipos de animais sobre aquele lençol, mas os animais que um judeu não come. E o que foi que Deus falou para Pedro naquela época? Pedro era um daqueles apóstolos judeu com J maiúsculo mesmo. Falou, mata e come. Ele falou, não como, sou judeu. E Deus falou de novo, mata e come. Ele falou, não como, a minha religião não permite. Naquele contexto, Deus fala o que para Pedro? Não te consideres imundo aquilo que eu já purifiquei. Mas na época ainda de Daniel, não. E ele então tomou firme propósito no coração. Alguém mandou ele fazer isso? Tem decisões que você vai tomar na sua vida como cristão, como mulher de Deus e homem de Deus, que se você falar assim, não, porque eu vou fazer isso, porque tem versículos que estão claros, são mandamentos claros, lei pétrea na palavra de Deus, você diz, não, eu não posso fazer isso, porque está claro na Bíblia, eu não vou fazer isso, Deus já deixou claro que eu não posso me curvar diante de outros deuses, que eu não posso levantar o nome dele em vão, que eu tenho que guardar o dia do Senhor, tem questões que são muito claras e objetivas. Agora existem outros princípios bíblicos que você aplicará na sua vida, e em algum momento você dirá, eu não vou mais fazer isso, porque isso não agrada ao meu Deus. E aí eu não posso dizer o que você tem que deixar de fazer, ou o que você pode continuar fazendo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falando da liberdade cristã, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. De repente você pode ter um comportamento, uma atitude que para você, tranquilo, mas você pode produzir escândalo na vida do seu irmão. Então você de repente fala assim, bom, se eu amo o meu irmão, se eu tenho uma preocupação com a vida espiritual dele, e eu estou fazendo um mal a ele, vou parar. Por mais que alguém diga, não, não tem nada a ver. Mas se você é membro da família de Deus, você deve ter essa preocupação. Daniel, certamente tomando a liderança, convenceu certamente os seus companheiros, eles falaram, nós não vamos comer. Já disse isso aqui em outra vez e vou repetir, isso aqui não tem nada a ver com dieta de Daniel, que é para comer só legumes e beber água. Se você quiser fazer isso, por sua conta e risco. Tá? Então se algum irmão falar assim, pastor, nem um bifinho, nem um franguinho, não estamos inventando aqui, o texto não ensina sobre isso. Tem gente que fala, né, de jejum na Bíblia, mas de um jeito errado, de fazer dieta na Bíblia. O propósito era outro. Porque vocês vão de convir comigo, que se você comparar um homem que come proteína, que come uma série de coisas, aos nossos olhos, quem estaria mais robusto? Quem estaria mais robusto? Só o que come legumes? Não estou criticando se você gosta de legumes, tá? Eu não sou dos que gostam muito não. A minha esposa vai fazendo, fala, come, precisa, e às vezes eu não como quanto eu deveria comer. É verdade, estou sendo aqui sincero. Mas, o que eu quero dizer a vocês, se eles pensassem nesse banquete, devia ter muita coisa ali, devia ter coisa também perigosa, que poderia trazer alguns problemas para a saúde deles, mas eu estou pensando assim, em coisas que trazem proteína, vitalidade. Não é de esperar que aqueles que comeram mais carne, mais proteína, somado com outras coisas, e talvez inclusive legumes, não teriam uma fisionomia, uma aparência melhor? Claro que sim. Mas por que então que quando eles foram experimentados por 10 dias, tiraram o banquete, eles só comem legumes, só bebem água, e depois o chefe dos eunucos lá com o cozinheiro, examina eles e encontra eles mais robustos, mais bonitos, eles então falam, bom, você me convenceu, Daniel, vou retirar as finas iguarias do rei. O texto aqui, ele não explica se foi aquele período só, ou se foram os 3 anos. 3 anos só com legumes e água.
Mas o que é que sustentou esses jovens e eles não ficaram doentes ou não ficaram subnutridos em alguma vitamina do corpo? A fidelidade de Deus. Deus honrou aqueles jovens, porque eles tomaram um firme propósito de abrirem mão de algo que eles poderiam até comer. Eles poderiam dizer assim: olha, eu sei que essa comida foi sacrificada aos ídolos pagãos da Babilônia, mas antes de comê-la, eu vou orar. Eu vou fazer uma oração. Senhor, se essa comida foi oferecida para os deuses desse lugar, eu agora quero consagrar ao Senhor e eu vou comer dessa comida. Me abençoa. Amém. Eles não poderiam ter feito isso? Mas eles não fizeram. Porque não era só a questão da comida ser sacrificada a ídolos, tinha a ver também com o que eles aprenderam. Para eles, naquele contexto ainda, comer certos tipos de alimentos era proibido. E eles eram o quê? Jovens, fiéis e comprometidos. E nós? E você? E eu? Diante das pressões que sofremos do mundo, você cede às pressões? Quando você é convidado para um banquete, você pede discernimento e você busca a direção de Deus para saber se você deve ou não participar daquele banquete? Tem muita gente se perdendo por aí, interpretando erroneamente alguns versículos da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo diz: fiz-me fraco para com todos, com o fim de ganhar a todos, tem gente que pega isso e fala: então, pastor, é por isso que eu não perco nenhum happy hour da minha empresa. Eu vou sempre para o barzinho na sexta-feira com os meus colegas de trabalho, mas eu estou lá com um propósito. Eu quero ganhá-los para Jesus. Mas cuidado, você está num campo muito escorregadio. A pressão será grande sobre você. Se você conseguir se manter íntegro e fiel, amém. Mas eu já disse isso para um grupo mais restrito aqui da igreja, que discipulei uma pessoa que ela veio com essa conversa. Porque estava estudando numa faculdade e toda sexta depois da aula, ou às vezes nem entravam na aula, que é pior ainda, né? Cabulava a aula para ir para o barzinho. Aí chegava lá, falava que estava indo porque ele estava evangelizando um colega, e o colega chamava ele sempre para ir para esse happy hour. Ele ia. 6 meses depois eu encontrei ele e falei: e aí, como é que está lá o evangelismo? Ele falou assim: nunca consegui levar ele na igreja, mas eu estou toda sexta lá, pastor, batendo cartão no barzinho. Talvez isso seja algo que você precisa parar de fazer. Se você quer ser um homem, uma mulher comprometido e fiel. Nunca mais eu vou poder ir, pastor? Não é isso, não se trata disso. Quem trabalha aqui em empresa sabe, de vez em quando tem um aniversário do chefe, uma confraternização de final de ano. Às vezes você diz: não, eu não gosto dessas coisas, eu não participo disso. Mas se você também for um crente antissocial, vai dar problema. Você precisa ser um crente simpático, mas você precisa estar revestido da armadura de Deus quando você for nesses lugares. Não é proibido você estar. Agora, se você falar: mas eu não perco uma, você não pode deixar de ir em nenhuma, mas não perde nenhuma, tem alguma coisa errada. Percebam? Uma vez ou outra, por circunstâncias que você percebeu, hoje convém eu ir, Senhor, me guarda, me protege. E eu sempre brinco com as pessoas que falam que precisam ir nesses ambientes: você não precisa ser o último a sair, talvez deixe ser o primeiro a ir embora. Sabe a hora que a festa está ficando boa, abre aspas e fecha aspas? Não para você que a festa está ficando boa, para eles. Aí você diz: valeu, gente. Não, mas é cedo ainda. Pois é, agora que está na hora de eu ir embora. Já chamei o Uber, ou já pedi para o manobrista pegar o meu carro, porque eu não gosto de chegar tarde em casa. Estou falando uma coisa bem específica, mas você pode levar para outros lugares se você quiser. Como eu disse para alguns jovens que namoram, pressões que você pode sofrer no namoro para não se guardar para o dia do seu casamento. Pastor, todo mundo faz. Conheço um monte de história de jovens na igreja que já estão vivendo uma vida sexual, 24 horas, e vem o senhor com esse papo agora. Pois é, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. E eu tenho que falar. Nós somos pecadores, nós temos as nossas lutas, mas nós precisamos aprender com esses jovens, que a despeito de estarem longe de casa, de estarem sendo mergulhados numa universidade lá da Babilônia para aprender toda aquela cultura e talvez perder de vista todo o referencial que eles tinham, porque eles estavam numa fase ainda de transição. 15 anos.
Tudo bem que talvez um adolescente daquela época, conforme o texto diz, já tinham tantas experiências, eram tão inteligentes, mas eles ainda não estavam amadurecidos para tomarem as decisões. E neste caso, louvado seja Deus, Daniel e seus companheiros demonstram uma maturidade, apesar da pouca idade. E eles têm um firme propósito: nós não vamos, ainda que mexeram no nosso nome, mas dentro deles, eles não eram aqueles nomes. Eu até faço esse exercício sempre com alguns irmãos. A gente gosta de chamar os companheiros de Daniel pelos nomes que ele recebeu na Babilônia, mas nós deveríamos continuar chamando eles de Ananias, Misael e Azarias, porque a gente não chama Daniel de Beltesazar, chama? É Daniel. O nome deles não é Sadraque, não é Abdinego, não é Beltesazar. Então às vezes a gente precisava entender, e às vezes a gente até pode fazer uma gincana bíblica: quais são os nomes dos companheiros de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não fala Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque a gente já gravou o nome babilônico. Qual é o seu nome? A classe Luz do Mundo começou a estudar hoje o tema identidade. E hoje nós assistimos a metade de um filme que vamos a continuar na semana que vem. Mais que Vencedores. E uma cena do filme que eu já compartilhei com alguns diz assim: quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu nome? Não se venda. Não ceda às pressões, mas busque forças em Deus. Sozinho você não vai conseguir. Por isso que nessa noite já foi lido 2 salmos maravilhosos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Mas o nosso socorro está em nome do Senhor. Lidando com as pressões, como tem sido na sua vida, na sua família, na sua jornada aqui na terra. Para Daniel e seus companheiros não foi fácil. Se você conhece a história, você verá o que vem na sequência. Nós não vamos expor no próximo domingo o capítulo 2, mas eu aconselho você a ler o capítulo 2 para entender o contexto do capítulo 3, que nós vamos trabalhar sobre a fornalha ardente. Tem gente que acha que isso é uma lenda, tem gente que acha que nunca existiu essa história. Como pode, pastor? Homens serem jogados dentro de uma fornalha acesa e aquecida 7 vezes mais e saírem ilesos, nem cheiro de fumaça. Não, eu não acredito, mas nós cremos no nosso Deus, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Você é comprometido com Ele? Você tem sido uma mulher, um homem fiel a Ele? Mesmo que você esteja debaixo de uma pressão terrível, estão tentando fazer com que você negue que você pertence a Jesus, que você professe outro nome na sua boca que não seja o nome de Jesus, mas que você esteja pronto para ser fiel até a morte, se necessário for. Mas seja um homem e uma mulher comprometido com Deus e fiel ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.